Que tal uma palavra evangelística, hein, nessa noite, a qual vem despertar especialmente os trabalhadores desta seara, aqueles que têm missões no coração e sabem do seu dever perante o Deus que nós servimos. Aqui em Mateus capítulo 9, 36 e 37. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha o que Jesus menciona aqui aos seus discípulos e o que ele menciona também para nós hoje, como igreja, como fazendo parte de uma seara que está aqui, é evidente, o próprio Jesus falando que é grande, mas são poucos ainda, os que trabalham nesta seara. Os poucos ceifeiros, né? Poucos que, na verdade, sabemos que muitos são chamados, né? E que também poucos são escolhidos, compromissados. O famoso pau para toda obra, né? Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, ao seu lado, ele tem uma missão a cumprir. E ele não nega essa missão. Esse é o trabalhador. Porque aqui, irmãos, nós não temos facilidades diante do evangelho puro e eficaz. É necessário que nós entendamos isso, né? Quando você pega um folheto, você não tem a noção de que aquele folheto vai mudar a vida de alguém, porque é a palavra de Deus. E quantos se acovardam, né? Não, vou entregar não, aquela pessoa é muito ignorante, ele não gosta nem de crente e tal. Então vê as dificuldades, vê a pessoa no natural. Mas o verdadeiro ceifeiro, o trabalhador desta seara, ele entende que ele tem que vencer todos esses obstáculos. Cara feia, né? Tem uns até que jogam o folheto fora, né? Aí já não é com você, mas você fez sua parte. Mas o verdadeiro trabalhador, ele geme, o coração dele geme por missões. Ele se sente útil perante a seara, né? E não importa em que departamento da seara, porque para Deus tudo tem eficiência positiva com relação ao se dispor à obra. E eu fico pensando aqui, nesses 31 anos que eu sirvo ao Senhor, quantas vezes eu peguei a bolsinha assim, com a roupa, para ir para as cidades fazer a obra, uma sacolinha com material, e vinha uma tempestade forte na família, vinha coisas assim para fazer eu recuar e dizer assim, não vou, porque isso está acontecendo comigo, eu não posso ir. Mas ao mesmo tempo eu senti um desejo enorme de obedecer, porque eu tinha feito um compromisso e as pessoas que estavam aguardando não tinham nada a ver com aquilo que eu estava passando. E eu tinha o dever de cumprir a minha palavra. E eu ouvi aquela voz por várias vezes e ouço ainda. Vai fazer o que eu te mandei, porque dos teus, cuido eu. Então, vivemos esse sobrenatural. Quem tem o chamado, ele não se prende às coisas que ele está vendo. Ele vive da fé. Eu não sei te explicar, mas é como se eu tivesse aceitado Jesus hoje. O mesmo sentido do querer fazer para Deus é o mesmo. Já teve uma oportunidade em que eu estava passando uma prova muito grande e era como se eu me visse de fora do filme, sabe? Eu me enxerguei. E ao mesmo tempo eu entendi que aquilo que Deus já fez era o suficiente para naquele momento eu continuar. Então problemas temos sim, estamos vivos, estamos sujeitos a não gostarem, né? Tem pessoas que dizem, mas fulano não gosta. Faça a sua parte, não queira agradar a todos, não. Faça sempre a sua parte, porque nunca vamos ter esse poder
né? De agradar a todos. Então, quando eu vejo Jesus aqui falando aos discípulos, primeiro ele enxerga a multidão e tem compaixão dela. Ele notou ali que havia vidas aflitas, desamparadas, e é essa lição que aqui em Mateus 9 nós devemos trazer, passar a enxergar as pessoas de uma maneira especial, com compaixão, na visão de Cristo. Como ovelha sem pastor, né? Ou seja, sem o cuidador, sem o que direciona, sem o que aconselha, sem o que cuida, que essa é a missão. Gilmar, eu conheço muitos que não fazem isso, tem pastor que não faz. Não é o fator que nós estamos falando aqui. Estamos falando do que é certo, do que é coerente, do que se deve fazer. E você não pode parar de trabalhar por causa dos falsos testemunhos, dos falsos profetas, porque tudo isso é bíblico. Precisamos amadurecer, termos maturidade cristã para prosseguirmos nessa seara, para não sermos covardes. Para de se vitimizar, para de entender que as coisas que estão negativas podem te dominar. Não, vamos atrair o positivo. Então eu trago para você essa grande lição através de Mateus capítulo 9, quando o próprio Jesus fala aos seus discípulos que a seara é grande. Olha, é grande. Mas infelizmente os trabalhadores são poucos. São poucos que têm a visão de águia. São poucos que querem esperar em Deus. São poucos que não querem fazer troca de favores. Tem muita gente trabalhando para Deus já pensando em receber tal coisa. E o verdadeiro cefeiro, ele simplesmente faz, sem questionar. E ele está com Jesus, já é o seu lucro maior. Ele tem a sua salvação. Ele se alegra no que faz, porque o importante é ele saber que o Senhor está no comando da vida dele. Eu quero orar com você agora e por você, principalmente você que parou do nada. Você está aí na sua zona de conforto. Muitas vezes não foi nada não, foi que eu me decepcionei. Eu não tenho mais, não acredito mais. Acredite em Deus. Acredite em Deus. Deus jamais vai te decepcionar. Faça a prova dele aqui agora. E desperta tu que dormes. Porque o Senhor quer te esclarecer muitas coisas. Vamos orar. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, diante desta palavra evangelística, a qual nos desperta, nos faz entender qual é o verdadeiro sentido de ser igreja, de ser a menina dos teus olhos, de estar, Senhor, consciente do nosso chamado. Senhor, meu Deus, perdoa-nos as nossas falhas. Que nós venhamos, Pai, despertar do sono profundo e olhar, Pai, com olhar de compaixão, assim como o Senhor nos ensina aqui no capítulo 9 de Mateus. Que nós venhamos sentir a necessidade do outro. Ainda estava lendo aquele testemunho que a pessoa ficava torcendo para alguém falar com ele em nome do Senhor. Para que alguém desse um folheto, porque ele estava com sede da palavra. Apesar dele estar preso a uma seita, a uma heresia, ele sabia que faltava algo, que tinha um vazio dentro dele. E assim um dia ele entregou a vida dele ao Senhor. E ele passou a testemunhar que através de um folheto, muitas vidas podem serem transformadas. Assim, Pai, desperta-nos a pregar o Teu Evangelho a toda a criatura. Que nós venhamos, Pai, como cefeiros, ser renovados dia após dia, mas o renovo com a Tua presença. Que o Senhor cresça em nós, que nós desapareçamos
e que a tua luz seja mais forte do que o nosso ego, do que o nosso achismo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo renovo, pelo despertamento. Obrigada, Pai. Amém.